Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Romance no Século XXI, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, Jefferson Tenório. Canja musical da maravilhosa Camila Toledo. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Hoje, completando 6 meses de isolamento. Fala merda. Ala put. E aí, meus, o que vocês me dizem? Bom, eu não sei, parece que nunca mais... Sabe que eu li, boa tarde, quer dizer, boa noite para todo mundo, um salve especial para o nosso querido Jefferson Tenório. Salve! Salve! Eu vou dar uma notícia boa para vocês. Eu li agora em algum lugar, não me lembro onde, que mandava para o... Por quê? Para o Guardian, para um jornal da Inglaterra lá. Vocês viram essa história, não? Uma pesquisa publicada num desses periódicos quentes aí de medicina está fazendo uma correlação entre o uso de máscara e imunização. A tese dos caras é a seguinte: o fato de as pessoas estarem usando muita máscara faz com que muito poucos vírus entrem no organismo, então os organismos estão se reagindo a eles sem fazer inflamação, sem ter problema. Ou seja, assintomáticos, já infectados e já com anticorpos. Uma barreira física da máscara. Por causa da máscara. Então é o seguinte, eu estou gostando dessa ideia, entendeu? Estou achando que esse é o jogo, máscaras. Eu já estou usando, assim, virei sommelier de máscara. Eu já usei vários tipos. Piloto de prova. Não, porque aquela que sobe um pouquinho aqui é melhor, né, para usar óculos. E tem uma que não fica grudada, que é a que chama 3D. Então tu não fica... Tem uma que, quando eu ia falar, eu ficava engolindo a máscara. A pessoa não morre de Covid, mas morre sufocada, né? Tá, vamos nessa então. O nosso tema de hoje é romance e eu gostaria de saudar, já foi saudado aqui, o Jefferson Tenório. Queria que o professor fizesse as honras da casa aí, professor. Ou eu fazer as honras? O Jefferson, mas o Jefferson para mim é uma honra também. O Jefferson está se revelando um romancista aí de grande qualidade, quer dizer, já tinha 2 outros romances, né? E agora lançou esse terceiro que está bombando, todo mundo está falando e falando bem. Pô, é sucesso, né, Jefferson? Simplesmente isso, é um sucesso nacional. E vou começar, me diz só isso, dá uma sensação, como é que é isso? Tu jogando o Campeonato Brasileiro, correndo o risco de entrar na Nations, como é que é, na Liga dos Campeões, lá da Champions League, né? Tu vai ser traduzido e tudo. Sabe que eu estava lembrando que há 2 anos o Facebook me lembrou que eu participei do Sarau Elétrico junto com o Samir, que eu acho que era nova cena. Nova, contemporânea. Isso, E eu lembro que nesse sarau eu li um trecho que já era parte do Avesso da Pele, né? Naquele momento ali. Foi estreia mundial do romance, foi no sarau, então resumindo aí. Foi aí, né? Foi aí que a Companhia das Letras chegou no Jefferson. Foi aí. Mas, né? Toda a equipe resolveu assistir o Sarau Elétrico e aí, achamos aí o nosso cara. Mas Jefferson, conta como é que é o cara fazer sucesso aí, assim, nacional, porque tu dá entrevista para todo mundo, né? Em tudo que é lugar, né? Parou em tudo que é lugar, né? E com essa coisa também de ele ser traduzido, né, para Portugal e também para Itália, e aí também tem toda a história da adaptação para o cinema também. Então, e veio tudo uma avalanche, assim, né? Veio tudo ao mesmo tempo, né? Não deu tempo nem de respirar e ver de fora, né? Então foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, mas eu tô curtindo, tô achando legal, assim. Que legal.
É uma Não, coisa é que legal. não esperava que fosse tomar tanta a dimensão que tomou, né? Mas estou bem feliz. Não, Assim. e é um legal, assim, como é que eu vou dizer? Ele tem esse sucesso, ele tem uma particularidade, assim, porque o teu livro entra numa conversa absolutamente urgente e que veio à tona não faz tanto tempo assim, e te encontrou preparado. Isso é que eu acho legal, né? Te encontrou preparado não apenas como escritor, mas como pensador, assim, né? Que tu tem essa questão viva, aberta e sendo disputada, enfim, no teu curso de letras. Eu te conheci lá como aluno, né? Enfim, depois mestrado, doutorado, esse assunto tá, enfim, tu tá a cavaleiro dele, como se dizia antigamente, né? Já faz um bom tempo já da minha caminhada, né? Então, acho que chegou no momento certo. É aquela coisa, é na hora certa, no momento certo, e aconteceu, né? E que Vamos legal, e começar, então. tu tá botando a banca agora de ser carioca, bem, né? Não, não. Como Começa a assim? Eu, ler. eu não entendi essa. É uma piada Jefferson, ele é interna. carioca. Ele é Ah, ele carioca. é carioca! Aí ele Ah, Jefferson, eu sou baiana, bem-vindo. aí o Jefferson passava por gaúcho, né? Aí agora começou. Passava. Aí começa a falar no livro que, porque no Rio Grande do Sul, não sei o que lá, o Aham. estado não sei o Sim. que. Começa Já assim. está até chiando. Vai lá, professor. Então tá, eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó. Opa! Maravilha. Enfim, o livro é maravilhoso. Eu vou fazer uma resenha dele para jornal, né, Jefferson? Estou preservando o finalzinho aqui para ler numa sentada só. E Opa! ele tem uma manha, assim, estou explicando isso aqui para quem não leu o livro ainda, né? Ele tem uma manha de ser escrito, por assim dizer, em segunda pessoa, né? Tem alguém falando e sempre tem uma segunda pessoa, quer dizer, ele está se dirigindo a alguém. Então, aqui não importa quem é quem, mas é isso. O narrador está se reportando a uma pessoa com quem ele conversa. E nesse momento aqui é ele falando diretamente com o pai, que é o principal interlocutor dele. Certa vez, quando eu tinha 9 anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estávamos caminhando pela rua procurando uma sombra para descansar. Estava quente, um calor que não era insuportável, mas que nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que ciscavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou: Pedro, você sabe quem é Deus? Eu não fazia a mínima ideia do que tinha feito de perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas, histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, eu pensei em dizer, não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse, não sei. Você dizia, filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda, não sei. Diga então que precisa pensar, que precisa de tempo. No entanto, naquele dia eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que achava que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que às vezes eu não queria ser profundo, eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você de alguma forma tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único, e é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas, a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante. É isso aí. Uma das tantas passagens magníficas do romance O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório.
Então, Jefferson, tu podia ler para a gente um trecho também. Eu selecionei aqui para ler um trecho mais emblemático assim do início do livro, que é sobre uma relação interracial que o Pedro, né, o narrador, vai narrar que o pai dele teve, né, o Henrique, uma relação interracial que o pai dele teve na juventude. Então, vou pegar esse trecho. Deixa eu só achar aqui. Quando minha mãe te viu pela primeira vez, ela achou que você fosse um rapaz tímido, magro e sem graça. Na verdade, você era mesmo um rapaz tímido, magro e sem graça. Não falava muito, não chamava atenção, era inteligente, mas poucos sabiam disso. Entretanto, quando você começou a namorar a Suelen, uma moça loira de classe média vinda de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, minha mãe passou a te notar. Não só ela, mas muita gente. Ninguém entendia muito bem como aquele namoro aconteceu. Em pouco tempo, você e a Suelen passaram a ser o assunto dos corredores daquela pequena faculdade particular de Porto Alegre. O centro das atenções. E por um único e simples motivo. Você era negro e ela era branca. Não que outros casais iguais a vocês, em meados da década de 1990, já não existissem. Mas, ainda assim, vocês chamavam a atenção. Alguns comentários racistas nunca chegaram diretamente a você, mas eles aconteciam à sua revelia. Na verdade, Suelen foi a segunda namorada branca que você teve. Então, de certo modo, você já sabia lidar com essa situação. Porque antes da Suelen, você teve a Juliana, uma moça ruiva, de 19 anos, moradora de Gravataí. Vocês se conheceram numa festa, como aquelas em que você e o seu amigo costumavam ir. Foi com Juliana que você começou a desconfiar de sua situação como homem negro no sul do país. Foi caminhando de mãos dadas com ela, pela Rua da Praia, no centro de Porto Alegre, que você começou a notar os olhares, às vezes acompanhados de piadas racistas, vendedores ambulantes dizendo à boca pequena que ela só poderia estar com você por dinheiro, pois uma branquinha daquelas, com um neguinho desses, haha, não pode ser. Entretanto, no começo, você e Juliana não falavam sobre isso, pois esse assunto não era importante. Vocês até achavam que o racismo não tinha nada a ver com o amor. O afeto transcende a cor da pele, vocês pensavam. No entanto, naquele mesmo ano em que o Plano Real entrou em vigor e você pôde, pela primeira vez, ver que moedas tinham algum valor de compra e que as maquininhas de remarcar preços nas prateleiras de supermercados sossegaram, você conheceu o professor Oliveira. Será com ele que você tomará consciência de si e do mundo branco que está inserido. Oliveira era um poeta, professor de literatura. Usava cabelo black power, barba grande. Você ficou impressionado com aquele professor negro que falava de Shakespeare e de Ogum com a mesma intensidade e beleza. A partir dali, sua vida não seria mais a mesma. Mas enquanto isso, você e a Juliana partilhavam da mesma visão de mundo. Acreditavam que as raças não existiam, que a humanidade era a única coisa que havia. A primeira vez que você ouviu falar de consciência negra, você nem compreendia que a sociedade se importava mais com a sua cor do que com o seu caráter. E quando você foi apresentado à família da Juliana, quando naquele almoço de domingo, o tio dela, de 54 anos, o Simval, o motorista de Kombi escolar, te chamou de negão, você não se importou. Não se importou porque aquilo significava algum tipo de intimidade. E você, enfim, estava sendo aceito pela família branca de sua namorada. Muito bom. Então, vamos seguindo. Diego, vamos lá. Tá, eu vou começar lendo um trecho também do Avesso da Pele, do livro do Jefferson, mas eu lembrei de fazer um comentário que eu juntei os pontos agora nos últimos dias. Esses dias a gente tinha falado, eu e a Kátia Fischer estávamos pensando em temas e tudo mais, e aí eu falei, a gente podia fazer alguma coisa, tem a função aqui da pandemia e do retorno das aulas, a gente podia fazer alguma coisa a ver com escola. Aí depois a gente marcou de fazer esse sarau com o Jefferson, e aí eu fui ler o Avesso da Pele, tinha recebido há poucos dias, e aí eu fui me dando conta também o quanto os livros do Jefferson tem figuras de professores super importantes, assim, né? E aí depois que eu me dei conta, a última coisa que eu me dei conta é que eu acho que deve fazer uns 2 anos, pelo menos, acho que foi tu, Jefferson, que me sugeriu a gente fazer um sarau com o tema escola, alguma coisa assim. Foi tu? Ou eu tô errado? Sim, Eu acho que sim, né? Foi. E foi
naquele sarau que eu participei, acho que eu comentei alguma coisa, renderia um sarau sobre texto sobre escola, né? Porque tem muita coisa. Vitor, Né? é uma coisa que eu não lembrava mais a referência, mas no fim das contas, tu era a origem dessa questão. Enfim, e aí acaba que pro sarau de hoje, eu selecionei aqui um trecho da Vez da Pele e depois selecionei outros romances do século XXI, mas com a figura do professor sempre aí aparecendo. Eu vou ler um trecho que talvez o professor Fischer não tenha lido ainda, já que ele está economizando o final. Eu tô indo lá para o final ali, mas que é um tema que me toca, acho que nos toca a todos por sermos professores, né? Mas também porque eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora por 40 anos, escola pública e tudo mais, então essa batalha também me é bem conhecida. Então eu vou ler um trecho que é já dos momentos finais, aí me perdoem. Não precisa me perdoar por isso, porque é legal e vale a pena. Vocês vão me agradecer, na verdade. Poucas semanas antes de você morrer, a sua vida naquela escola estava um inferno. Você tinha 20 anos de magistério e nunca pensara que seria derrotado por um bando de adolescentes. No entanto, naquele dia, os alunos estavam um pouco mais calmos. Talvez fosse a chuva que caía fina e devagar. Você sempre teve a impressão de que quando chovia, o barulho da água deixava os alunos numa certa letargia. Em dias de chuva, os alunos entravam mais calados, alguns entravam molhados e de mau humor. Outros até te cumprimentavam dizendo, "Oi, professor." Mesmo assim, você ainda tinha dificuldade para iniciar a aula, tinha dificuldade em conseguir a atenção deles. Nada do que você fazia ou propunha os atraía. Antes de começar a aula, você percebeu que no fundo da sala havia um rapaz sentado numa cadeira, virado para a parede. Você sentou, pôs sua pasta em cima da mesa, fez a chamada. Depois se levantou, pediu para todos virarem para frente, alguns te obedeceram, outros se cutucaram, outros simplesmente te ignoraram. O rapaz do fundo continuou virado para a parede. Então você o chamou. Na verdade, você emitiu um som parecido com um psiu, porque não lembrava o nome do aluno. O rapaz seguiu virado para a parede. Foi então que você decidiu ir até o fundo da sala. Enquanto você caminhava, a turma prendia a respiração, eles te acompanhavam com os olhos, e você sabia que quando uma turma tinha um comportamento daqueles, era porque algo grave iria acontecer. Ao chegar perto do rapaz, você o chamou, ele finalmente se virou, e você finalmente viu aquilo que não esperava ver. O rapaz estava enrolando um baseado na sua aula. Você não sabia o que fazer primeiro. Apenas pensava em puxar pela memória o nome daquele garoto. Depois você se perguntou do que tinha adiantado ter lido tanta teoria pedagógica na faculdade se nenhuma delas tinha te dito o que fazer quando um aluno enrola um baseado na sua aula. A essa altura, todos os alunos estavam olhando para trás esperando a sua reação. E quase por um milagre, você lembrou o nome do aluno. John Lennon. Olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você começou a dizer, mas se você quer fazer isso aí, eu prefiro que você faça lá fora, certo? Aqui não é o lugar adequado para isso. Você disse com calma. John Lennon te olhou. Avaliou a situação. Você não fazia ideia do que poderia vir dali. No entanto, John Lennon se desculpou dizendo que ia aguardar. Deixa comigo, ele disse. O que tem para fazer, professor? Você se sentiu aliviado, mas não se sentia bem. Você estava cansado. Se você tivesse um diário sobre todos os anos em que esteve em sala de aula, você teria escrito o seguinte: tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente. Anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum quando o barco começa a afundar é que as pessoas saltem fora. Isso é justo, mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem que resistir. E foi o que eu fiz por 20 anos. Porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes, fechar a porta.
esse é mais um trecho do Avesso da Pele. Eu acho, é uma coisa que me toca muito, assim, por ter, enfim, acompanhado essa rotina, principalmente pela minha mãe, assim, a minha mãe estava lá, assim, esperando para apagar a luz sempre. Apagando o quadro. Apagando o quadro. Ai, que susto, eu achei que a tua experiência era de ficar enrolando baseado na sala, Não. Diego. Eu sempre vou fazer isso em outros lugares. Ah, tá bom. Não, olha só, eu não li ainda o livro do Tenório, né? Mas vou comprar, vou providenciar. Eu vou ler um trecho do livro do Paulo Scott, que é O Marrom e Amarelo. O Scott, que é um autor, esse sim é gaúcho. Mas ele parece que ele já está providenciando outra cidadania. Vai se naturalizar. Tá morando longe há horas já, né? A orelha do livro do Jefferson aqui é assinada pelo Paulo Scott. Ó. Paulo Scott, é verdade. Então, esse romance dele, O Marrom e Amarelo, é um livro muito, muito bom, muito interessante. E o narrador é um jovem de pele clara, filho de pai negro e mãe branca, e tem um irmão que tem a pele bem escura, mais escura que a pele do pai. Então, os dois cresceram juntos e esse narrador vai observando cotidianamente as pequenas e grandes humilhações, os toques, o preconceito crescendo em cada detalhe do cotidiano. E aí, mais tarde, já com 40 e tantos anos, ele vai participar de uma comissão criada pelo governo federal para estudar a aplicação dessas leis de cotas raciais na universidade. Então, eu vou ler um trecho que, assim, quando a primeira cena do livro é ele entrando nessa reunião, e ele narra de um jeito muito interessante, assim, cheio de ironia. Mas aí, quando ele senta ali, ele diz que tem uma espécie de flashback. Então, é esse flashback que eu vou ler. A conversa que a minha mãe teve comigo e com o meu irmão Lourenço, quando eu tinha 7 anos, e ele 6, para tentar diminuir a perplexidade desencadeada nele pelos insultos saídos das bocas sujas de 3 coleguinhas bastardinhos do pré-escolar, coleguinhas que logo no segundo dia de aula xingaram ele de saci, picolé de piche, gorila maguila, porque numa brincadeira de pega-pega no recreio, ele não se submeteu aos comandos deles, como uma criança brasileira considerada negra no Código Civil imaginário das crianças brasileiras consideradas brancas, naquele ano de 1973, deveria se submeter. As pregações da minha mãe, que passaram a acontecer com frequência, ainda naquele ano de 73, porque eu, querendo confrontá-la, querendo responsabilizá-la pela diferença que antes não existia, daquela forma agressiva na minha vida e na do meu irmão, diferença que passou a se repetir nas frases saídas das bocas, não de um trio de capetas irrelevantes da pré-escola, mas de outros alunos, de alguns funcionários e possivelmente até de alguma professora mais descuidada daquele lugar. Frases sobre não sermos irmãos de verdade, irmãos de sangue de verdade, sobre um de nós ser adotado, mesmo ele respondendo e eu respondendo como crianças respondiam, entregando tudo que lhes pertencessem. Sim, a gente é irmão de verdade, porque no padrão dos que perguntavam, no padrão de Porto Alegre, no padrão do Brasil daquele ano de 73, eu, de pele bem clara, cabelo liso, castanho bem claro, puxando para o loiro, era considerado um branco, e ele, o meu irmão, de pele marrom escura, cabelo crespo, castanho escuro beirando preto, embora com o mesmo nariz, adunco e médio largo que o meu, e a mesma boca de lábio superior fino e lábio inferior grosso que a minha, era considerado um negro, querendo perguntar para ela de qual raça a gente era. E ela responder que cores e raças não importavam, que no carocinho éramos todos iguais. E eu insistir, então, sem dar a mínima
para o fato de que nas certidões de nascimento, lavradas no tabelionato da segunda zona de registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos de Porto Alegre, nos critérios notariais praticados na década de 1960, no extremo sul do Brasil, tanto eu quanto ele estávamos registrados como sendo de cor mista. Ela garantir, quem sabe, dizendo para si mesma em pensamento que aquilo de um filho sofrer um tipo de violência que o outro jamais sofreria, talvez fosse uma puta sacanagem, uma puta rasteira do destino. Garantir em fala que seria repetida muitas vezes, não só naquele ano de 73, mas por toda a minha infância, que éramos negros, que a nossa família, ela de pele clara, cabelo liso castanho, meu pai de pele escura, menos escura que a pele do meu irmão, cabelo preto bem crespo, o meu irmão e eu éramos uma família negra. O meu aniversário de 7 anos, quando a minha tia, a irmã da minha mãe, apareceu com os 2 filhos considerados brancos para os padrões de 1974 e para as décadas seguintes também, e com um primo deles, um metidinho a galo, todo orgulhoso da sua branquitude ali na festa de gente escura, um que tinha a minha idade, que no momento de ruído, na dinâmica de criança se entrosando numa festa de aniversário, me elegeu seu oponente e ficou dizendo que apesar daquele meu cabelo lambido, clareado do sol, o cabelo do meu pai era carapinha, era pichain, e só servia para limpar o barro da sola do sapato do pai dele, que era branco, e tinha cabelo louro de verdade, liso de verdade. O que me fez aguardar o término da série de brincadeiras da fase crianças que se entrosaram numa festa de aniversário, quando todas estivessem cansadas, entediadas ou distraídas, aguardar o momento em que ele, o metido a galo, acabaria se descuidando e se afastando da área de observação e resgate dos adultos para me aproximar, e igual a todos os filmes de terror a que eu já tinha assistido nos 3 canais de TV daquele tempo, levar as mãos até o pescoço dele, prensá-lo contra a parede e começar a esganá-lo, grunhindo, vou te matar, depois meu pai vai matar o teu, e só não levar o estrangulamento a consequências mais graves, porque meus 2 primos, alguns anos mais velhos do que eu, mas de porte físico menos avantajado do que o meu, se agarraram nos meus braços, me obrigando a interromper a única reação que me pareceu justa. Aí, então, uma cena inicial de O Marrom e Amarelo, de Paulo Scott. É isso aí. Professor, vamos lá. É legal, né? Como isso está olhando assim como um fenômeno, né? Como isso está vivo agora e ganhou voz, né? A gente fez na divulgação desse sarau aqui uma conversa sobre a morte do romance, né? Conversa sobre a morte do romance. E pelo contrário, hoje em dia tem romance de tudo que é tipo, tudo que é jeito. E uma das variantes mais interessantes é justamente essa que aborda o racismo, né? Porque é isso, estamos falando de um momento de amadurecimento social. Eu sou meio poliana, assim, eu sempre acho que é pro melhor, né? Então essas coisas estão aparecendo e estão ganhando força e, enfim, isso interessa. Estou fazendo essa preliminar para dizer que tem um outro livro aqui, que é esse aqui do Renatinho Dornelles, que o Renato foi jornalista da Zero Hora há muitos anos, agora ele fez um roteiro desse filme sobre o Central, né, o Presídio Central. É um cara interessante, de variadíssimas maneiras, e ele publicou esse romance agora que se chama A Cor da Esperança, e tem toda como é que eu vou dizer, uma inserção geográfica em Porto Alegre, assim, né? A personagem principal, que é a senhora, essa Dona Esperança, ela nasceu na colônia africana, aqui no bairro Rio Branco, ali, né, hoje em dia, passou pela Ilhota e foi para o lado da Restinga. Então é uma trajetória de populações negras, pobres de Porto Alegre. Eu vou ler só o comecinho do livro, então chama Dias de Festa. A história principal é essa Dona Esperança é uma senhora assim, que é meio matriarca, assim, tem filhos, tem um ex-marido que anda meio na volta, tem netos, meio liderança comunitária e tal.
numa região da cidade que está sendo alcançada pela disputa territorial de traficante, né? Então, esse é o conjunto geral do enredo. E o Renatinho narra assim, meio como se fosse um pouco de romance policial, né? Dias de festa. O velho Gol 1000, ano 94, com 3 ocupantes, avançava em alta velocidade, na máxima que seu motorista conseguia imprimir, em direção ao fim da rua. O objetivo, àquela altura, era sair o mais rápido possível do núcleo Sereno, um dos 10 que formavam a Vila Restinga Velho. A missão fora abortada no momento em que o inimigo os flagrara. Havia 2 meses, ao menos, que integrantes da gangue do Sobrinho invadiam o território dos Chavas, um grupo rival. Faziam isso sempre à noite. Percorriam ruas, davam tiros para o alto e partiam de volta ao núcleo Sossego. O objetivo era atrair a polícia para a área inimiga e, com isso, atrapalhar as vendas do local. Nessa noite, porém, nem tudo saiu como desejavam. Os inimigos, apesar de bem armados, estavam a pé, inicialmente conseguiram despistá-los. Dobraram à esquerda 2 vezes e tomaram a rua principal, onde o velocímetro se aproximou dos 120 km por hora. Naquele horário, poucos moradores se arriscavam a permanecer fora de suas casas, o que facilitava a fuga. O caminho parecia livre. Faltava pouco para chegarem à rua que os levaria de volta ao sossego. O susto havia passado quando veio a surpresa. No sentido contrário, faróis em luz alta ofuscaram a visão do motorista. Os ocupantes do Gol nem tiveram tempo de raciocinar quando um primeiro tiro quebrou o para-brisa. Na sequência, outros vários foram disparados, mas eles não chegaram a perceber. Os 3 jovens estavam mortos no interior do carro, aumentando uma trágica estatística na vila. Essa é a abertura do romance A Cor da Esperança, do Renato Dornelles. Legal. Então, professor, silencia aí o teu computador, que eu acho que está dando uns pimpinhos aí, né? Dizer, que Tá concorrido o negócio, hein? Não, o professor fica fazendo sarau, fazendo 1000 outras coisas, fazendo reunião. O WhatsApp. Tá. Jefferson, é a tua vez, vamos lá. O Fischer está fazendo reunião de condomínio e o sarau elétrico junto. É isso. É mais ou menos isso. Mas é interessante isso do romance, né, da morte do romance, e eu também tenho refletido sobre isso, né, o que o romance aceita, e eu tenho a impressão que o romance aceita praticamente tudo, né, é impressionante, assim, o modo como ele foi se reinventando, né, e aí tu pode colocar discursos ali dentro, tu pode colocar imagens, né, e fazer uma coisa pós-moderna, né, enfim. Pode colocar um manual de caça à baleia. Que negócio, é um Moby Dick, é isso mesmo. Dá para fazer, enfim, é um tipo de, ele é muito generoso, esse tipo de o romance, né, e eu gosto dessa liberdade, assim, também, embora eu não seja da turma que faça esses malabarismos, assim, na estrutura, né, eu gosto de contar a história e tentar contar uma boa história, né? Mas super admiro quem consegue fazer, né, esses romances assim mais pós-modernos, né? Eu vou ler aqui um trecho que foi bastante assim difícil de fazer, que é o momento em que o Henrique, né, e a mãe do Pedro, né, eles vão fazer uma terapia de casal, e aí queria mostrar um pouco essa cena, assim, e também é uma cena emblemática no sentido de que a psicanálise também tem uma cor, né? E às vezes isso acaba influindo também em quem está sendo analisado, né? Isto é, a questão racial também está ali no meio, e se o psicanalista não dá conta disso, talvez encontre alguns entraves ali para tratar, digamos, essa pessoa. Então, é assim. Para quem nunca fez terapia de casal, uma situação dessas pode parecer um tanto cômica. Pelo menos para você pareceu que era. Na verdade, você praticamente foi obrigado pela minha mãe a ir para um consultório de terapeuta dela, a Jane. Importante dizer que meses antes daquela sessão de terapia de casal, quando você e minha mãe estavam caminhando pelo centro da praia de Torres, entraram num bar para tomar uma cerveja e viram no fundo desse mesmo bar uma mulher bêbada xingando o garçom porque ele havia errado uma dose de uísque. Vocês logo reconheceram aquela mulher. Era a Jane, a terapeuta da minha mãe. Quando a Jane os viu, gritou lá do fundo o nome da minha mãe e disse que estava muito feliz em vê-la ali. Que coincidência linda essa, ela repetiu.
Minha mãe ficou constrangida, você também. Nenhum de vocês dois queria ver o próprio terapeuta num estado daqueles, porque o paciente sempre acha que os terapeutas são pessoas boas e sensatas e não bebem e não dão vexames em bares. E era diante da Jane que vocês estavam agora. Além dela estava o seu terapeuta também, o Reinaldo. Quando minha mãe propôs esse tipo de terapia, vocês e os seus respectivos psicanalistas, na mesma sala, você achou estranho e nem imaginava que uma modalidade dessas existia. E mesmo desconfiado, você aceitou, porque parecia ser a última chance de vocês se entenderem. Vocês foram recebidos pela Jane. Ela estava com um perfume que deixou levemente enjoado. Vocês entraram numa sala sóbria demais por causa dos móveis escuros e também devido às paredes com estantes de livros. Vocês sentaram ao lado um do outro, em poltronas confortáveis. Você estava com 32 anos, mas por algum motivo, ali, você se lembrou quando foi chamado na secretaria da sua escola. Você estava na 6ª série, tinha 12 anos, sentou-se diante do diretor e da supervisora, e eles queriam saber por que você tinha começado a gritar feito um doido na sala, na aula de ciências, e você assustou todo mundo, sabia? Você até quis dizer que na noite anterior o seu tio, Zé Carlos, quase tinha matado a sua tia com um tiro, mas ele atirou no chão e ficou aquela marca no assoalho. E então, para piorar as coisas, veio um professor de ciências e disse que a porra do sol um dia iria explodir. Mas como você sempre se calou, eles acharam que você passava fome, porque era magro demais. E então a supervisora da escola te trouxe umas bolachas, Maria, e um copo de leite com alguma coisa que lembrava sabor morango. Pessoas brancas nunca pensam que um menino negro e pobre possa ter outros problemas além de fome e drogas. Eles te perguntaram o que estava acontecendo e você não respondeu. Você se guardou, escondeu o tumulto vital que eles não queriam compreender. Quando a sessão começou, os dois terapeutas cruzaram as pernas ao mesmo tempo. Você achou aquilo engraçado, mas não riu. Minha mãe, por sua vez, estava esperançosa. Pensava que vocês sairiam dali resolvidos. Apostou todas as fichas naquela sessão. Na verdade, vocês não sabiam como deixaram as coisas chegarem àquele ponto. Não sabiam como chegaram àquela situação em que não foram capazes de resolver as coisas entre vocês. Após um breve silêncio, Jane começou. Bem, amigos, quero que saibam que estamos aqui para ajudá-los. E que o fato de estarem aqui já demonstra que vocês ainda desejam estar juntos. Demonstra também que acreditam no amor que vocês têm um pelo outro. Por isso, estamos aqui. A gente sabe que a comunicação é mesmo muito difícil, às vezes. E antes que ela terminasse, você interrompeu, dizendo que não devia ser difícil. O que não deve ser difícil? Jane perguntou. A comunicação, você respondeu. Jane não gostou do seu jeito, soou arrogante, mas ela seguiu. A comunicação entre as pessoas nunca foi fácil. Marta me relatou sobre a tua dificuldade de se abrir, de se colocar, de falar sobre os teus sentimentos. Então, você pediu a palavra novamente, levantando a mão, da mesma forma como seus alunos faziam quando queriam apenas tumultuar a aula. Temos um problema aqui. Você disse. A senhora não pode dizer que me conhece. Conhece apenas o ponto de vista da minha esposa em relação a mim. Ela respondeu com certa aspereza. Eu não disse que te conhecia, Henrique. Não disse diretamente, mas disse. Você respondeu com calma porque queria parecer superior a tudo aquilo. Tá bom. Vamos seguindo, então. Vamos lá, Diego. Vamos. Tá, eu vou ler aqui eu mudei a ordem aqui porque apareceu justamente essa menção aí a uma espécie de crise produzida pelo fato de que o sol vai explodir, né? E aí, né, a criança ali, o Henrique criança tem essa crise. E aí um trecho que eu tinha separado justamente era de uma aula que envolvia não propriamente a explosão do sol, mas contar para crianças numa idade bastante tenra a dimensão cósmica, né? E que na verdade é um trecho que eu gosto muito de um... Uma coisa desculpa te interromper, mas foi uma coisa que me traumatizou bastante, assim, foi numa 6ª série o professor de ciência chegar e dizer, olha, vai explodir tudo aqui um dia. Aquela informação reconfortante, né? Devia ter explicado a noção de gestão, né? Dizer assim, não, vai ser na minha gestão.
Bom, então eu vou ler um trecho aqui daquela que para mim é uma das coisas que eu acho das mais brilhantes assim que foram produzidas agora nesse século XXI, que é aquele norueguês chamado Karl Ove Knausgård, né? Ele tem aquela hexalogia que ele publicou assim em 3 anos, 6 volumes, chamada A Minha Luta. E aí um deles, né? Enfim, ele flerta aí com a coisa da autoficção e tudo mais. É ele mesmo, né? Ele conta a história dele e tudo mais, de como ele vai se tornar, digamos assim, escritor. E aí tem um momento que ele conta, quando ele faz assim, ele termina o colégio, termina o ensino médio, né? Ele faz 17 para 18 anos, e aí ele se muda, assim, ele quer ser independente, ganhar a grana dele e tentar ter tempo para escrever e tudo mais. E aí ele se muda para uma cidade, para um vilarejo, assim, do extremo norte da Noruega, né? Aquela coisa, um vilarejo, assim, de, sei lá, 200 famílias, né? Que tem, né, no inverno não tem sol nunca, né? E aí ele vai, com 18 anos, começar a ser professor. Então ele dá aula para várias turmas. Então tem alunos que têm 2 anos menos que ele e tem alunos que têm lá 10, 12 anos. E aqui é uma aula que ele vai dar para... As turmas são pequenas, né? E é uma aula que ele dá para... É a primeira aula que ele dá para uma turma de 3ª e 4ª série. As 2 turmas estão misturadas, né? Então, para os meus colegas professores, não façam isso em casa, né? Vocês são a 3ª e 4ª série, eu disse. Como se chama o vilarejo onde vocês moram? Hafjord, ora essa, disse um dos alunos. Eu não disse nada, simplesmente olhei para eles. Depois foi como se uma luz se acendesse para 2 ou 3 e então eles levantaram as mãos. Apontei para a criaturinha que parecia uma boneca. Luísa, eu disse. Hafjord, ela disse. E como se chama o condado onde Hafjord se localiza? Troms. E o país? Nesse ponto, todos levantaram as mãos. Apontei para o gorducho. Noruega, ele disse. E o continente? Europa, ele disse. Muito bem, eu disse, então ele sorriu. E como se chama o planeta? Alguém sabe? Terra? Exato. Me virei e escrevi a sequência no quadro. Hafjord, Troms, Noruega, Europa, Terra. E onde fica a Terra? No espaço, disse um aluno. É verdade, eu disse. Mas ele fica num sistema solar e uma galáxia que se chama... No quadro eu escrevi Via Láctea. Vocês já ouviram esse nome antes? Já! Exclamaram diversas vozes ao mesmo tempo. Para nós, essa galáxia parece gigantesca, mas em relação a todo o espaço, ela é muito, muito pequena. Olhei para os alunos. O que vocês acham que existe do lado de fora do espaço? Todos me encararam com olhares confusos. Vocês nunca pensaram nisso? Endre balançou a cabeça. Quer dizer então que existe alguma coisa do lado de fora? Ninguém sabe, eu disse. Mas é difícil que não haja nada, vocês não acham? Não parece que deve existir alguma coisa? O que diz o livro do professor? Heider perguntou. Não diz nada, eu respondi. Ninguém sabe. Ninguém? Ninguém. E como vamos aprender então? Ele me perguntou. Eu sorri. Vocês vão aprender sobre o lugar onde vocês moram. E esse lugar é o universo. Claro, temos que nos afastar um pouco para perceber. Mas moramos no espaço, em meio às estrelas que vocês enxergam todos os dias no céu. Ou talvez não enxerguem, já que vocês são pequenos e têm que deitar cedo. Não, a gente não é pequeno. Foi uma brincadeira. Mas as estrelas que vocês enxergam quando está escuro, e a lua e os planetas, vamos aprender a respeito delas. Me virei mais uma vez e escrevi Universo no quadro. Muito bem, eu disse. Alguém sabe o nome dos planetas do nosso sistema solar? Terra, disse Heider. Algumas crianças riram. Algum outro? Plutão, Marte. Ótimo. Quando as sugestões acabaram, desenhei todo o sistema solar no quadro. Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Nesse desenho parece que os planetas ficam próximos uns dos outros. Mas na verdade essas distâncias são imensas. E nós levaríamos muitos anos para chegar a Júpiter, por exemplo. Pensei em mostrar essas distâncias a vocês. Coloquem os casacos e vamos até o campo de futebol. Nós vamos sair no meio da aula? Vamos, podem vir comigo. Vistam os casacos. Todos saíram correndo pela sala e foram até a parede com os cabides. Fiquei esperando junto à porta com a minha sacola na mão. Os alunos se juntaram ao meu redor e fomos até o campo. Me senti como um pastor, tamanha diferença entre mim e aquelas criaturinhas indomáveis. Vamos parar aqui, eu disse. E então tirei uma bola da sacola.
Deixei-a no chão. Este é o sol, está bem? Todos me olharam um pouco hesitantes. Vamos lá, precisamos continuar. Nos afastamos talvez 20 metros antes que eu parasse e largasse uma ameixa no chão. Esse é Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Vocês estão vendo o Sol lá do outro lado? Todos olharam para a bola, que projetava um pouco de sombra no campo de futebol, e acenaram a cabeça. Depois larguei 2 maçãs, 2 laranjas, a couve-rábano, a couve-flor e, por fim, quase junto à porta do centro comunitário, larguei a uva, que representava Plutão. Estão vendo como a distância entre os planetas é imensa? O Sol está lá longe e Mercúrio, que tem o tamanho de uma ameixa, já nem pode ser visto daqui. E tudo isso, eu disse enquanto eles olhavam para o campo de futebol, é apenas uma parte muito, muito, muito pequena do espaço. Muito pequena. Não é estranho saber que o lugar onde moramos fica a milhões e milhões de quilômetros dos outros planetas? Quase dava para ouvir os estalos de certas cabecinhas pensantes. E aí depois as crianças vão ter uma síncope, alguma coisa assim, não sabe por quê, né? Muito bom. Não, com essa história eu me lembrei de um episódio aqui em casa, quando o Benjamin, meu filho, era pequenininho, acho que ele tinha uns 4 anos. Eu ficava naturalmente insistindo e tal, fazendo um proselitismo para ele ser colorado, né? E tá, não sei o que, o Inter, bandeira e tal. Aí um dia apareceu o assunto de, sei lá, a cidade, uma coisa assim, né? Daí eu parei e expliquei, eu digo, é o seguinte, ó, nós moramos numa cidade que chama Porto Alegre. Várias cidades juntas formam o Rio Grande do Sul. Vários outros estados, como o Rio Grande do Sul, formam o Brasil. E eu acho que tinha um negócio de bandeira, aparecia a bandeira do Brasil, sei lá. Uhum. Aí, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E aí o Benjamin me olhou e disse assim, pai, mas e o Inter? Eu digo, não, o Inter é muito maior do que isso tudo, evidentemente. Né? É ótimo. Eu me lembro de outra que tu contou, mas não tem nada a ver, que tu estava um dia assistindo um jogo que era Grêmio e algum outro time. Fui dos cachorros e eu torcendo para os cachorros. Não, ele falou assim, e tu vai torcer para quem? Tipo assim. Ele parou, ele me olhou e disse assim, mas o Inter não está jogando. Não, quem está jogando? É o Grêmio. Ah, contra quem? Sei lá. Ele me olhou e disse, tu está torcendo para quem? Aí, que vergonha, né? Inocência é lindo. Bom, eu vou ler uma autora agora chamada Helena Ferrante, que é também uma grande romancista desse século XXI. Ela escreveu uma tal de uma tetralogia, né, 4 romances, e tem toda uma lenda em torno do nome dela, porque esse nome parece que é um pseudônimo, ela não dá entrevista e blá, 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 e isso gera uma curiosidade que as pessoas falam mais sobre quem seria ela do que exatamente sobre o que ela escreveu. É uma loucura. Isso deve ter sido bolado por algum publicitário. Diz assim, olha, não dá entrevista, bota um pseudônimo e tu vai ficar famosa. Mas, enfim, independente disso, essa tetralogia é sensacional, o jeito que ela escreve, e ela escreve, então, sobre... Basicamente, são 2 amigas que conviveram, cresceram juntas na década de 50, num lugar muito pobre em Nápoles. E então, assim, tem toda uma estética, uma grosseria, uma coisa que é daquele bairro específico, uma coisa meio suja, uma coisa... E uma delas é, assim, é daquelas pessoas que têm uma inteligência acima da média, assim, ela tem um jeito de perceber as coisas, e essa é a que vai ter a vida mais errática. Ela vai ter que parar de estudar, ela vai trabalhar, mas mesmo assim ela consegue, a outra que conseguiu continuar estudando, jamais chega, ela quer chegar naquele lugar que a amiga já nasceu, né, em termos assim de talentos e possibilidades e inteligência. Então, ela escreve os 4 livros para contar a história dessa amiga que, no final, já fica meio trelelé e começa a ter um comportamento
muito bizarro. Então, assim, o prólogo do primeiro livro da tetralogia, que é esse aqui, A Amiga Genial, é o filho da tal da amiga, isso seria num tempo presente, né? Depois ela vai contar a história. Então, começa assim, Apagar os Vestígios é o título. Hoje de manhã, Rino me ligou. Pensei que ele quisesse mais dinheiro e me preparei para negar. No entanto, o motivo da chamada era outro. A mãe dele, a tal amiga genial, tinha desaparecido. Desde quando? Faz 2 semanas. E só agora você me liga? O tom deve ter parecido hostil, embora eu não estivesse chateado ou indignada. Era apenas uma ponta de sarcasmo. Ele tentou contestar, mas de modo confuso, embaraçado, misturando o dialeto com o italiano. Disse que tinha certeza de que a mãe estava passeando em Nápoles, como de costume. Inclusive à noite? Você sabe como ela é. Eu sei, mas você acha normal 2 semanas de ausência? Acho. Faz muito tempo que você não a vê. Ela deu uma piorada, nunca dorme, entra, sai, faz o que bem entende. O fato é que agora ele estava preocupado. Perguntava a todo mundo, passara por todo... Não, para aí, perguntara, atenção, perguntara a todo mundo, passara por todos os hospitais, estivera na polícia, nada. A mãe não estava em lugar nenhum. Que bom filho! Um homem grande, de seus 40 anos, que nunca trabalhou na vida, apenas transações e gastanças. Imaginei com quanto cuidado ele fez suas buscas. Nenhum. Não tinha cabeça, e em seu coração só havia ele. Por acaso ela está com você? Indagou de repente. Não, ela não está comigo. Tem certeza? Rino, por favor, já lhe disse que não está. Mas para onde ela foi? Então começou a chorar, e eu o deixei fazer sua cena de desespero, soluços, que começavam fingidos e prosseguiam verdadeiros. Quando terminou, disse a ele, por favor, pelo menos uma vez, comporte-se como ela gostaria, não a procure. O que você disse? Disse isso mesmo, é inútil. Aprenda a viver por sua própria conta e também não me procure. Desliguei. Assim começa a história, que depois tem um prosseguimento nesse mesmo prólogo, porque a mulher não aparece, enfim. E a última frase desse prólogo é o seguinte, ela realmente tinha sumido, né? E a narradora diz assim, vamos ver quem ganha desta vez, disse a mim mesma. Liguei o computador e comecei a escrever cada detalhe da nossa história, tudo o que me ficou na memória. Então, é um livro assim, para resgatar essa história, essa infância, enfim, essa vida de amor e ódio, disputa enfim, aquela complexidade das relações humanas. É isso. Helena Ferrante, A Amiga Genial. Sabe que eu comecei a ler esse romance e não embalei. Não engrenou. Tem que dar mais uma chance para ele, eu acho. Tu não gosta de nada que eu gosto, professor. Aquela outra lá que eu adorei, que é aquela polonesa sobre os ossos dos mortos. Alguém precisa de ajuda? Precisando. Olga Tokarczuk. Tu também não gostou, professor? Não, eu gostei, mas a Olga eu gostei mais, eu embalei mais, só que eu não é que assim, eu tô numa fase que esse troço não me pega mesmo, assim, eu tô largando, sabe? A menos que eu precise ler, né? Mas tu teve uma fase que eu me lembro que tu comentou no sarau que tu gostava de ler livro ruim. Tu dizia lá, não, o livro é ruim, ele tem muitos problemas, mas tu lia e adorava. Por que tu não pode ler Helena Ferrante, caramba? Lê com essa perspectiva. Eu até dei uma cadeira um curso no pós no ano passado que se chamava Romance Ruim, justamente. Então aproveita e vai. Mas ele não é ruim. Não, ele não é. A gente faz não. Só não me pegou, entendeu? Entendi. A gente pode fazer o seguinte, tu faz um questionário pro professor, Kátia, que aí ele lê com a obrigação e diz, não, foda-se, agora tem que responder umas perguntas aqui, né? Não, o negócio é o seguinte, né, que
falando do tema do romance no século XXI, né? Mas é assim aqui, justamente isso que o Jefferson estava dizendo antes, né? O romance ele acolhe tanta coisa que tu não imagina, entendeu? Pensando agora eu como estudioso de literatura, não como leitor, né? Tu não imagina assim quais são os limites. Tipo, eu falei antes, né? Tu pega o Moby Dick. O Moby Dick é uma merda de ler, entendeu? É chato, assim, 80% dele é uma chatice inominável. Fica dando o nome de tudo que é porra de vela e instrumento de barco e tal. E a história é fascinante. Então é um romance ruim. Esse é o ponto. Então. E ao mesmo tempo o romance ruim tem coisa assim que... vou dar um exemplo aqui. Ó. Isto aqui. Esse livro aqui o Lísias é um cara que eu gosto muito. O autor, aqui na capa diz assim, Diário da Cadeia, com trechos da obra inédita Impeachment, autor Eduardo Cunha, pseudônimo. Só que quem escreveu este livro aqui foi o Ricardo Lísias. O livro teve um momento assim na imprensa e tal, porque o Eduardo Cunha está preso, ele processou o cara, quase que o livro não saiu, enfim. E o Lísias faz aqui um livro, é um romance, porque ele recria a realidade, entendeu? Narrativamente. Então é um romance que eu não sei o que fazer além disso. E ele escreve um diário que o Eduardo Cunha, aquele que está lá na cadeia, estaria escrevendo. E, ao mesmo tempo, trechos de uma obra que esse Eduardo Cunha, lá da cadeia, que está recriado aqui, estaria escrevendo. É uma maluquice, entendeu? E, ao mesmo tempo, é um negócio maravilhoso que é a imitação de estilo. Ele imita... Agora, quem está chegando agora na conversa nem deve saber, mas até 2 anos atrás, o Eduardo Cunha, a gente via todos os dias na TV, falando errado e citando Bíblia, uma mixórdia, assim, né? Errado e rebuscado, né? Exatamente. Errado rococó. Eu vou dar um exemplo aqui. Era uma entrada no diário aqui no dia 8 de novembro. Assim, o meu objetivo com esse livro é esclarecer tudo para que as pessoas saibam que todos esses escândalos nos atrapalham muito. Os escândalos são as revelações e tal. Quero, aliás, inspirar manifestações para que a vida política brasileira retorne à proposta do Paulo César. E qual era essa proposta? Ele disse, eu não vou escrever toda e tal. Mas aqui eu quero deixar bem claro o princípio desse trabalho, que o princípio desse trabalho é a fé cristã. É o que é a crença em Nosso Senhor, senão a fé de que Ele mesmo está integrado em todas as coisas. Na corrupção ele está integrado, porque Ele está em todas as coisas. Aí ele diz, do mesmo jeito... Não há nada estranho no fato de as empresas pagarem um dízimo, que se trata simplesmente de uma taxa de manutenção para que pudéssemos organizar melhor o crescimento brasileiro. Então, é uma maravilha isso, porque é um romance em que ele passa a palavra para o Eduardo Cunha, que não está aqui, entendeu? Ele está aqui só ficcionalizado. É que eu consegui explicar um pouco, mais ou menos, né? E o livro é divertidíssimo, assim, a gente tendo o Eduardo Cunha na cabeça, e tendo toda essa pataquada, toda essa mixórdia da corrupção brasileira, tu se pera um pouquinho, mas em que ponto começa a realidade, em que ponto nós estamos no comentário, enfim, é genial o livro. É isso, a mostra da vitalidade do romance no século XXI também está aqui. Como é que é o nome do cara mesmo que eu esqueci? Ricardo Lísias. Ricardo Lísias. Tá. E ele queria publicar esse livro aqui sem que ele, Ricardo Lísias, fosse identificado. Mas aí o processo que o Cunha e os advogados meteram contra ele obrigou o Lísias a assumir que era ele. Ele tinha combinado com o editor que não ia aparecer nada, só ia aparecer Eduardo Cunha pseudônimo. Maravilha isso, né? Essa brincadeira. Bom, mas o livro saiu, né? Os advogados não conseguiram. Né? Não, então, ele perdeu todos, até no Supremo ele perdeu. Tenório, vai lá. É curioso que o Lísias ele trabalha com essa questão da autoficção e de fazer esse jogo aí do que é realidade, o que não é, né? Então ele gosta de fazer e que, enfim, é uma outra proposta, né, de literatura que eu acho bem interessante também. E pensando também no que tu falou sobre o Moby Dick, né, de 80% do livro é de fato muita descrição, uma chatice, né? Mas eu fico pensando que acho que, enfim, é difícil a gente dizer um romance que seja 100% intenso, né? 100%, sei lá, 200 por hora, né? Ele sempre vai ter aquele momento de quebrada, aquele momento que eu digo mais burocrático, né? Aquele momento que vai fazer com que
leve para uma cena a outra, e aí tu tem que inserir ali alguma peça, algum parágrafo ou algum capítulo que é mais ou menos ali, mas no conjunto ele faz sentido enfim, eu acho que o romance ele permite isso, né? Já eu acho que o Diego pode falar melhor, né? Acho que a poesia já não permite muito isso, assim, né? Tu tem que dar um soco na pessoa com o texto e é isso, Logo, né? Não tem que... Só ganha por nocaute a poesia, né? Bom, eu vou entrar aqui na vibe do Diego aqui da escola, aí vou ler mais um trecho aqui do nosso professor Henrique. Quer dizer, Falando, a vibe não é minha, é tua, né? Foi tu que escreveu. É o seguinte, ele vai aqui narrar o encontro dele com os pais, né, reunião de pais, né? Você simplesmente não sabe como sobreviveu à escola. Primeiro, como aluno, depois, como professor. Não sabe como aguentou todas aquelas situações constrangedoras, violentas, que a escola proporciona a todos que fazem parte dela. Entretanto, nesse mundo escolar, havia uma hierarquia de chateações. Para você, a reunião com os pais estava no topo. Nada se comparava às horas perdidas com aquilo. Os atendimentos aconteciam pelo menos 4 ou 5 vezes por ano. A reunião com pais é quando você abre a porta de um manicômio, você dizia. É quando você se torna uma espécie de psicólogo ou psiquiatra. Não dos alunos, mas dos pais. Talvez por eu ter acompanhado tudo, nunca cogitei me tornar professor. Ver você sempre preocupado em corrigir provas, redações, reclamando da burocracia escolar, reclamando dos alunos mal educados, reclamando da falta de estrutura dos colégios, reclamando da reunião com os pais, de fato me afastou de qualquer possibilidade de entrar numa sala de aula na condição de professor. Os pais sempre têm problemas que geralmente não têm nada a ver com a situação escolar do seu filho, você dizia. Em poucos anos de docência, você percebeu que os pais dos seus alunos eram loucos. Não todos, você ponderava, mas grande parte deles. Você não vai esquecer nunca quando uma mãe sentou na sua frente com o filho dela. Era um aluno do primeiro ano do segundo grau. A mulher era loira, magra, tinha os olhos um pouco abatidos. Alguns pais levavam um susto quando te conheciam, porque na época ainda era raro haver professores negros em escolas no sul do país. O menino se chamava João Felipe. Era muito branco, magro e tinha sardas na cara. Tinha os olhos vermelhos, parecidos com os de quem acabou de chorar. Você olhou para os dois e não sabia bem como começar aquela conversa. Até porque você lembrava vagamente daquele moleque cheio de sardas. Era um desses seus alunos... Não, era seu aluno. No entanto, João Felipe era o tipo que não abria a boca. Não incomodava, não chamava atenção na aula, ele simplesmente estava lá, vegetando na sua aula. E isso era um problema. Na época, você tinha cerca de 300 alunos. Era compreensível que não se lembrasse de alguns deles. A mãe do João Felipe tomou a iniciativa e perguntou como ele estava na sua disciplina. Você olhou para uma planilha na sua frente. Na verdade, tratava-se de um amontoado de rabiscos, rasuras e esboços com números que você julgava serem notas misturadas com nomes de alunos. Então, quando fingia pesquisar na sua planilha, você tentava puxar pela memória, mas não fazia ideia de como aquele aluno estava na sua disciplina. E a única coisa que você conseguiu dizer foi: ele não ia muito bem. Pois, no seu raciocínio, era o seguinte: se os dois estavam ali na sua frente, era porque o guri não devia estar muito bem na sua disciplina. Acontece que o seu comentário foi o suficiente para que a mãe do João Felipe olhasse para ele e começasse a gritar dizendo: eu sabia, eu não te disse que tu tem que estudar, guri? Quer o que da vida? Ser faxineiro, catador de lixo? Quem não estuda não é ninguém, sabia? Fala para ele, professor, dizia ela te olhando com gravidade. O que acontece com quem não estuda? E você não sabia o que dizer, queria apenas lembrar a ela que não havia nada de errado em ser lixeiro ou faxineiro, mas quando você pensou em falar alguma coisa, surgiu na porta um homem ruivo, forte, para não dizer gordo, alto e também com sardas na cara. Era o pai do João Felipe. E ele rapidamente se uniu à mãe nos xingamentos ao menino. E a essa altura já estava afundado na cadeira, mais vermelho que um pimentão. E o homem começou a espancar o João Felipe na sua frente, dizendo: eu não falei, e batia nele, que era para estudar, e batia.
deixar de vadiar, que se eu tiver que vir aqui na escola de novo, e não parava de bater, se eu tiver que ouvir reclamação tua, tu já sabe. A essa altura, você estava paralisado. Você pensou em encaminhar o ocorrido para a direção da escola, mas você percebeu que a escola em que você estava tinha muitos problemas. Portanto, por mais que fosse grave um pai bater no filho, porque ele supostamente não estudou, esse parecia ser o menor dos problemas. Depois daquilo, eles se levantaram, não sem antes ouvir do João Felipe que se comprometeria a estudar. Bem, muito bom. Vamos seguindo então, Diego, vamos lá. Eu vou ler aqui um trecho de um romance de 2014, do Altair Martins, esse aqui, ó, Terra Avulsa, que por caminhos meio tortos acaba falando de uma questão, de uma realidade muito parecida com a nossa hoje, né? A premissa do livro é basicamente um cara que é um tradutor de espanhol e professor, mas eu vou ler a cena em que ele iria fazer uma entrevista de emprego para um posto de professor, e aí ele é assaltado, e aí ele meio que cansa, assim, cansei do Brasil. É uma sensação rara, né, de acontecer no Brasil, a pessoa dizer cansei do Brasil, e aí ele diz, agora eu vou fundar o meu país, e aí o que ele faz é se trancar no apartamento e dizer, não saio mais de casa, só vivo aqui. Ou seja, ele acabou sendo um vanguardista da quarentena, né? Enfim, aqui é o momento, então ele está decidido agora a isso. Tem aquilo que o Jefferson falou de ser pós-moderno também. Esse aqui tem os poemas, tem umas imagens, tem várias coisas acontecendo aqui. Bom, então ele já está aqui, ele já está decidido a ficar trancado em casa. Ele está meio que pensando sobre isso e vai narrar um dia que não aconteceu. Vinham-me vontades, claro, oriundas de tudo aquilo, vontade de sair, né? Oriundas de tudo aquilo que insistia em ainda significar alguma coisa. Mas principiei a independência do meu país, todo novo, pelas vontades. Uma vontade me levava a um sintoma. Era apenas o sinal físico que o meu corpo jogava fora. Então eu o curava, bastando sentir a tal vontade intensamente e em todas as suas possibilidades, e repetindo até que a lucidez lhe tirasse a cor e a substância, e eu retornasse dali do meu sofá, onde eu exercitava tudo, para ali mesmo. Nada precisava existir para existir. Assim foi durante o dia em que me deu uma ilusão boba de sair de casa. Era um dia em que eu deveria ir a uma entrevista de escola para disputar a vaga como professor de espanhol. Na noite anterior, fui dormir pensando na capacidade invicta de me atrasar para tudo. Mas simplesmente não aconteceu de eu me atrasar desde aquela manhã. Por isso, fiquei deitado na cama e senti que eu havia mudado e era mesmo irreversível. Descobri que não acordei às 7h30 para a entrevista das 9h. Não fiz a barba, não tomei banho, não me penteei nem pus desodorante. Não tive dúvidas sobre o que vestir para impressionar a direção da escola. Por exemplo, não pensei se devia ir de camisa ou camiseta. E sem dúvida não tive vontade de impressionar a direção. Não tomei café, que não adocei com 3 colheres de açúcar porque não fiz café. Não comi nem bolacha, nem pão, nem nenhuma fruta. E recordo agora que não lavei nenhuma louça por isso. Não saí de casa para retornar e pegar uma jaqueta por sentir frio. Não senti frio. Não havia uma multidão à espera do ônibus na parada. O ônibus também não chegou cheio. Durante o trajeto até o centro, não pensei em um verso bom de Lucerna, que Lucerna poderia ter escrito, nem me empolguei achando que era o último poeta dos tempos. Também não fiquei com o coração devastado por aceitar que eu era apenas tradutor entre idiomas do terceiro mundo. Não desci em frente à escola, nem me atrasei por algum tipo de vergonha. Vou pular um pouco aqui. Lá dentro não me apresentei sem jeito, dizendo meio gago, sou fulano, vim para uma entrevista. Não me perguntaram se eu era professor, nem de quê. Então não respondi de espanhol. Nem me pediram documento, nem tive de explicar que tinha sofrido assalto e que me tinham roubado qualquer identificação. Depois não me conduziram ao departamento pessoal, onde eu não avaliei o rosto das outras 2 candidatas a professoras do ensino privado, que sentadas lado a lado, provavelmente concorressem à disciplina de espanhol. Aí eu dou mais um salto aqui. Na entrevista que não ocorreu, não fiquei imaginando se a psicóloga era casada, nem se gostava da coisa. Não quis café.
Não tive de entregar currículo que não tenho, nem comentar que a língua espanhola era importante por causa do Mercosul. Não expus os métodos de trabalho que nunca usei, ilustrando com as mãos nervosas. Não disse onde me formei. Não fui behaviorista nem lacaniano. Não menti que costumava trabalhar com as tiras da Mafalda. Não precisei escolher se dava aula falando em espanhol ou em português. Não balancei a cabeça para a psicóloga quando expôs a crise do ensino médio, nem elogiei com os elogios de sempre a postura inovadora da escola. Não confirmei que sabia trabalhar em equipe. Não aceitei dar aula em 3 séries diferentes. Não me importei com obrigações sufocantes, como a de fazer 5 avaliações, um parecer trimestral sobre cada aluno e ainda responder a questões dos pais sobre os filhos na reunião de entrega dos boletins. Não fui um professor com experiência e acostumado com tudo aquilo. Não disse ótimo quanto ao salário proposto pela carga horária de 20 horas. Por fim, não esbocei numa folha timbrada por escrito em letra segura as estratégias de uma aula de espanhol e assim não perdi tempo pensando um conteúdo interdisciplinar que provasse que eu era moderno. Não reforcei que usaria recurso multimídia, sobretudo a internet, e a psicóloga não sorriu por isso. Não deixei telefone, não me despedi ao sair. É que o Brasil não pôde comigo naquele dia. Anulei de um só golpe os efeitos do gigante. Fui um vingador preciso que merecia uma capa vermelha e fui rápido demais e cruel demais para ele. Eu o peguei de surpresa, eu o peguei de jeito. E o Brasil não reagiu. Ficou lutando com a própria sombra como um otário a quem 2 vilões de moto roubam. O Brasil precisaria recorrer na justiça, mas o recurso demoraria anos e me agradaria ficar esperando. E simplesmente estive deitado na cama, na apoteose de um dia linear. Sem hora para ficar de pé, levantei porque me deu vontade de ir ao banheiro. Só de cuecas, me encarei com respeito no espelho. Enquanto mijava orgulhoso, dizia para mim mesmo: hoje eu não me atraso mais. E aí tá esse cara que fica uns dias trancado em casa aqui no livro do Altair Martins. Muito bom. Então, sigo eu aqui, então, eu vou fazer a minha última leitura. Eu vou ler um cara que se chama Domenico Starnone. Na verdade, ele também como é que eu vou dizer? Ele ganhou um pouco do rescaldo da fama da Ferrante, porque ele é tido como marido dela, ou sei lá o quê, mas enfim, é o que dizem, que ele é casado com ela, e ele lançou um livro recente que é Segredos. É um livro, como é que eu vou dizer? Bacana, mas não é assim uma coisa né, incrível. E é a história de um professor que escreve um livro meia boca, faz um artigo meia boca e acaba ganhando uma notoriedade que nem ele suspeitava. E ele tinha tido uma relação lá com uma aluna, quer dizer, né, uma pessoa que foi aluna dele, e que acaba sendo um fantasma que vai acompanhar toda a sua vida adulta. E enfim, eu vou ler uma cena em que ele já está casado, e ele está nesse começo de fama, sucesso, viajando muito, e ele viaja com a editora, que é uma mulher muito interessante, em tudo muito diferente da mulher com quem ele acabou casando. Então, ela se chama Tilde, e eu vou ler um trecho que ele diz assim: Tilde pedia bons vinhos, eles viajavam de carro para fazer essas palestras e encontros, né, por conta do livro e alavancado pelo artigo que ele acabou escrevendo. Tilde pedia bons vinhos. Tínhamos a regra de pedir pratos diferentes para mais tarde poder trocá-los. Falávamos muito entre nós, ignorando os nossos anfitriões, e continuávamos mesmo depois que eles iam embora. É inútil resumir aqui o que conversávamos até tarde da noite. Eram discussões sérias, mas também papos descontraídos. O que conta é que ríamos muito por qualquer motivo. Eu lhe passava uma garfada do que estava comendo, ela me deixava experimentar o que estava comendo, estendendo-me a colher como se eu fosse um convalescente. Ora,
Desde os 17 anos, eu sabia que aqueles intercâmbios de bate-papos, comidas e salivas sondavam o caminho para outras trocas, mas não havia dúvida. Nossa relação era fraterna e, caso houvesse alguma pitada adúltera, nunca iria além de um exercício culto e metafórico. Até que certa manhã, no hotel de Florença, antes de pegar o carro de volta para Roma, terminando um café da manhã já por si abundante, me vi diante de uma enorme fatia de torta de chocolate, amanteigadíssima, que eu tinha pilhado do buffet. Vamos dividir? Perguntei a Tilde. Impossível, estou quase explodindo. Eu também, mas dá dó, vou provar só uma pontinha. O garfo estava sujo de um queijo ótimo. A colherinha tinha resíduos de geleia de figos. Instintivamente, afundei o polegar, o indicador e o médio na fatia de torta, destaquei um pedaço grandinho e o levei à boca. Sobrou um resto entre meus dedos. Muito bom, falei. E estava para comer a sobra quando Tilde, rindo, agarrou meu pulso e disse: mudei de ideia, me deixe experimentar. Alonguei o braço e ela se inclinou para a frente e acolheu na boca não só o pedaço de torta, mas também meus dedos, que apertou entre os lábios numa fração de segundo, passando a língua. Então exclamou: sujei você de batom. E eu olhei os dedos, disse que não. No passado, antes de conhecer Nádia e me casar com ela, um episódio como aquele, logo de manhã, teria acendido minha fantasia, fazendo-me querer levar Tilde imediatamente ao quarto para a cama de onde acabara de sair. Agora, ao contrário, notei que ela estava com os olhos vermelhos de sono, uma tez amarelada, o nariz brilhando de suor, e me ocorreu que poderia estar simplesmente se esforçando, às 7:50 da manhã, antes de entrarmos no carro em direção a Roma, para ser uma boa companhia. Essa é a ceninha, então. O cara já meio velho, já meio desanimado. Naquela época o cara já começa... É a nossa época, né, Cleiton? Já fica olhando assim os valores... Fala por ti, professor, fala por ti. O cara já meia bomba, né? Já fica olhando de longe, assim, entendeu? Já fica, Como diz o Arthur de Faria, assim, que é que nem cachorro velho, assim, que fica vendo os passantes, dá uma rosnada, mas não acontece nada. Já nem abana mais o rabo. Bom, nós temos uma convidada ali, né? Isso! Temos já entre nós aqui a querida Camila Toledo. E aí, Camila, tudo bem? Como é que tu tá? Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria estar aqui, Diego, Luiz, Kátia, Jefferson, que massa. E aí, guria? E aí, então, tá exilada em São Paulo, largou aqui os Pampas? Eu vim para cá já fez um ano, né, que eu tô aqui. Só que o tempo está passando muito rápido, né? Agora que a gente não tem mais condição de se ver pessoalmente e ter relações além das virtuais, né? Parece que está tudo correndo aí, né? Sim. Então, tô aqui, tô fazendo shows, criando uma rede aqui, fazendo pós-graduação em canção. Que legal. Que legal. Pô, a Camila fez um dos shows, assim, um dos melhores shows que eu vi na minha vida, e eu falei isso para ela e falo isso para todo mundo, né? Foi um show que eu assisti aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, que ainda tinha esse nome, e era um show com um trio de jazz maravilhoso, em que vocês faziam releituras, recriavam músicas brasileiras. Eu achei incrível, né? É A Ponte o nome do projeto, não é isso? Isso, Camila e a Ponte. O projeto era um... A gente fechou com a Branco Produções, assim, era uma proposta bem ousada, que era pegar canções de cantoras negras brasileiras e fazer versões em jazz e soul, né? Então, desconstruir essas canções e tentar entender a proximidade que as cantoras negras têm da linguagem que as cantoras norte-americanas negras utilizavam, né? Assim, as grandes divas e tal. Então, foi uma nova roupagem, foi uma forma de falar dessa antropofagia, né? Dessa coisa toda, e foi muito legal. Eu lembro aquele show, eu empolgadíssima na plateia, assim...
Cuidado. Ai, consegui segurar. Caiu. Fico feliz com essa empolgação, muito feliz. De tão empolgado. Não, mas aquilo não foi gravado. Ainda bem que meu microfone... A gente tem meu trechos. microfone... A gente tem trechos. A gente Ai, tem não. trechos. Se eu soubesse, eu tinha ido lá com o meu gravadorzinho e gravava. A gente tem trechos. Eu lembro de um episódio maravilhoso no Sarau, né, presencialmente, eu com a Mother Funk, a minha outra banda, e a Kátia me apresentando. Tu te lembra, Kátia? A Kátia disse, gente, a Camila tá aqui, eu vi um ótimo show dela, que não é esse. Mas vocês vão gostar desse também. Ai, não, e cada vez ficava pior. Eu fui tentar consertar, porque, pô, a banda ali olhando e eu falando que eles não eram tão bons quanto, pô, não é isso, a banda é incrível. A Mother Funk, mas aquele trabalho era especial. Mas deu tudo certo, todo mundo se ama, todo mundo ama a Kátia, a gente entendeu, é isso. Então tá. Muito agradecida, obrigada, Kátia. Então tá, então era isso, né? Eu queria agradecer a tua presença e a tua pronta disponibilidade para fazer a nossa canja. Queria agradecer ao Jefferson também por ter participado, agora que ele é um cara famoso e tal, tá com a agenda cheia. Virar uma máscara só esse cara. Uma máscara. Mais uma. E agradecer, então, ao Diego e ao prof. O prof ali na reunião de condomínio, mas está valendo. Reunião de condomínio, que o professor faz... Não, isso aí é maldade dessa maldade. Não, maldade dos Jefferson, na verdade. Então tá, queridos, muito obrigada a todos, aos rádio ouvintes. E o nosso sorteio de hoje, pô, Diego, esqueceu. Falhei, né? Falhou. Não, vamos fazer o sorteio, então, aqui no... Vou fazer aqui no Ala Louca. Vou fazer aqui entre os ouvintes, os telespecs que estão no chat. Já estou pensando então, senhora... no número aqui. Está pensando no número? Mentaliza. Daqui a pouco, Diz daqui a pouco a gente anuncia no chat. Pode dizer o número aí, Diego, agora. Agora? É. 19. Tá bom, 19. Então vai ser o 19º que se inscreveu. Vamos nessa, então. Agora a canja é com a Camila Toledo. Valeu a todos. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. gente. Obrigada. Oi, pessoal. Eu sou Camila Toledo. Aqui do meu lado, Estevão Silva, no piano. E a gente está aqui para fazer a canja do Sarau Elétrico. Infelizmente, o Sarau não está acontecendo presencialmente, mas que bom que ele segue virtualmente para a gente poder se aconchegar como consegue. Em tempos de pandemia, a gente tem que achar alternativas. Então vamos lá. A gente vai fazer algumas canções hoje. Espero que vocês gostem. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de pó. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, do outro lado cafezais, e no centro homens sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 branco.
é o senhor das guerras, é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é o senhor das guerras, é o senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Monjolo, Cabinda, Quiloa, Quiloa. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi chegar. Ei, que legal, muito bem. É interessante fazer esse tipo de show, assim, né? Porque, na verdade, a gente não tá perto fisicamente, mas a gente acha um jeito de se conectar, né? Então, eu espero que vocês estejam aí interagindo no chat aqui do Sarau, para a gente poder saber, né, as suas impressões aqui do show. Mandem recados aqui para nós. Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. O seu jeitinho tão faceira fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora e põe pra fora essa alegria. Dança que amanhece o dia pra se dançar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia no olhar, deixando os versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E 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 fez o povo inteiro chorar. Tudo bem, então a gente foi de Simonal, não é? Agora Samarina. E abrimos aqui com Zumbi, que é do Jorge Ben, e que a Ellen Oléria tem uma versão incrível. Então procurem saber. Agora a gente vai fazer uma canção autoral. O nome dela é Eu Te Amo. E para dizer para todo mundo que, embora a gente esteja com essa flexibilização aí na quarentena, né? Vamos tentar ficar em casa. Vamos tentar preservar nossa saúde e das pessoas que a gente ama. Preste atenção, hoje vai tocar na live uma canção que eu fiz pra você. Não é brincadeira não, a saudade é muito grande e eu preciso dizer que eu te amo. Eu
sei que tá bem difícil de aguentar essa solidão. Mas não vá pra rua não, ela tá ficando cheia de promessa e de confusão. Fique em casa porque eu te amo. Eu te amo, meu amor. Eu te amo e nunca vou te deixar. Nunca. Que legal. Muito bem, muito bem. Espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Então, de novo, Estevão Silva aqui do meu lado, no piano. Eu sou Camila Toledo e está sendo um prazer cantar aqui no Sarau Elétrico, aqui dessa nova forma. Então, a gente já vai se encaminhando para os finalmente. Vamos fazer mais umas canções aqui. E depois, se vocês tiverem interesse de conhecer mais o nosso trabalho, entre lá no meu Instagram, ou no Instagram do Estevão. Meu Instagram é Camila Toledo Insta. E o Estevão é @Estevão Silva ou @ReiEstevão, né? Exato, aí. ReiEstevão, RAY Estevão. Sem acentos, aquela coisa toda, né? Então, um dos dois Instagrams você encontra o Estevão e seus múltiplos trabalhos. Ou o meu no @Camila Toledo Insta. Certo? Vamos de mais um pouquinho de som. Me ajuda aí, o que vai agora? Ah, agora? Deixa eu lembrar. Agora a gente vai fazer uma do The Commodores. Easy. Para vocês cantarem junto em casa, que eu sei que vocês sabem ali os gritinhos e as letras da música. Vamos fazer isso tudo junto. Vamos nessa. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. See, I bet stall and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. Easy like Sunday morning. Why would anybody put their chains on me? I paid my dues to make it. Everybody wants to be what they want to be. I'm not happy when they try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. Easy like Sunday morning. I wanna be high, so high. I wanna be free to know the things I do alright. I wanna be free, just be, oh baby.
Swami, yeah, yeah. Easy like Sunday morning. Cause I'm easy, easy like Sunday morning. Yeah, yeah. Cause I'm easy, easy like Sunday morning. Muito bem, que legal. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Acho que eu tô ouvindo o pessoal pedir um bis ali. Vamos fazer mais uma, Estevam? Mais uma? Não era o combinado. Hein? Não é o combinado. Fazer de conta que a gente não sabe, né, o que fazer. Vamos fazer assim, uma que vem na cabeça. Isso. Vamos fazer então. A gente fez então agora Easy do The Commodores, né? E agora a gente vai fechar com uma do Bill Withers, Ain't No Sunshine. Já agradecendo então a atenção de todos que vieram aqui nos ver no Sarau Elétrico, todos que participaram, enfim, durante todo o sarau, o professor Fischer, com o Diego, com a Kátia, com o Jefferson. Foi incrível, né? A gente também gostou. Somos Camila Toledo e Estevão Silva e espero que a gente possa se ver em breve, virtualmente ou fisicamente. Ain't no sunshine when she's gone. There's not one when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's going to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, 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 I know. I done leave the young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, I know, 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 I know. I done leave the young thing alone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. Muito bem! Muito obrigada, Estevão. Valeu, meu velho. Obrigada. Muito obrigada, gente. Valeu, Kátia. Valeu, Sarau Elétrico. Vida longa ao Sarau. Esperamos que a gente possa se ver fisicamente logo e em breve.
Saudades de estar aí no palco do Ocidente com vocês. Que bom que a gente pode se encontrar assim. Um beijão. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. See, our bed's tall and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. Easy like Sunday morning.